Olá, eu sou a Renata Vilela e hoje estou aqui com a Juvândia Moreira para conversar um pouquinho sobre o acordo dos bancários e o que essa categoria conseguiu nessa rodada de negociações desse ano. Juvândia, seja bem-vinda, muito obrigada. Olá, querida, tudo bem? Olá a todos do Recontaí, um grande abraço. Juvândia, vamos começar do começo. Esse ano, a categoria dos bancários fez uma negociação junto à Febraban, que representa os bancos, né, e os banqueiros. E depois dessas 15 ou 16 rodadas, vocês conseguiram muitas vitórias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Bom, foram 15 rodadas de negociação, porque a última era para a gente olhar toda a redação, e foi uma negociação bem difícil. Você, mesmo no momento da redação, tem coisas que você tem que estar muito atenta, porque senão muda o conteúdo que foi negociado, né? Então, assim, nessas 15 rodadas de negociação, uma grande parte delas, os bancos só queriam retirar direitos. Então, eles vieram querendo, primeiro, diminuir a regra, mudar a regra da participação nos lucros e resultados para reduzir ainda mais a PLR. Queriam retirar a 13ª sexta alimentação, que é uma conquista que já está na nossa convenção coletiva, e retirar direitos das pessoas que sofreram acidente de trabalho no banco, mexer em cláusulas que acabavam prejudicando o que a pessoa recebe hoje. Então, foram negociações muito duras, muito difíceis, porque a gente negocia para um setor inteiro, e um setor que tem os bancos privados e os bancos públicos. Portanto, você tem uma influência do governo muito grande. O governo tem editado uma série de medidas para retirar direitos dos trabalhadores, para mexer na jornada, inclusive com trabalho sábados e domingos. E também o governo tem imposto aí uma pauta para as estatais, que é uma pauta de retirada de direitos e de reajuste zero. Então, os bancos começaram na mesa com a proposta de reajuste zero. Então, qual que é o grande ganho dessa negociação? É manter todos os direitos, tanto da convenção coletiva, de maneira geral, como dos acordos coletivos, e manter a mesa única. Então, assim, o bancário de todos os bancos, né, do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa, eles vão receber correção deles dos vales, né, dos auxílios alimentação e refeição, é igual é o da mesa única. O reajuste do salário é o da mesa única. A PLR, a referência, é a mesa única. Então, é muito importante ter essa referência, porque senão os trabalhadores, por exemplo, dos bancos públicos poderiam ter um reajuste zero, ou, enfim, ou um reajuste menor, ou de um determinado banco que queria pagar menos também poderia impor um reajuste menor. Como a gente está na mesa única, todo mundo tem que seguir. Aquele é o mínimo que você tem que cumprir. Não, essa foi uma grande vitória. Perfeito. Isso é muito importante ser dito, porque a mesa única é uma conquista muito grande da categoria, né? E é uma das únicas categorias de que tem notícia de que consegue negociar o seu acordo realmente coletivamente com todo mundo, conciliando o público ou privado, conciliando bancos menores, bancos maiores. Isso é muito importante. Uma pauta que foi bastante debatida nesse período de pandemia foi a questão do home office. Teve algum avanço nessa questão? Então, Renata, nós não conseguimos construir uma cláusula para entrar na convenção coletiva, mas eu acho que a gente avançou bastante, porque nós debatemos e a gente conseguiu mostrar na mesa de negociação que os bancos tinham economizado com o home office, então são quase 6 meses, né, que tem gente já em home office, e nos balanços do primeiro semestre dos bancos, de todos, mostra que teve uma redução em várias contas, na conta de luz, na conta de água, com os vigilantes, com a segurança, teve também redução na conta de viagens, e essa redução, só de 4 bancos, é em torno de 300 milhões. Fora as outras coisas, porque tem banco que devolveu prédios que estavam alugados, imagina quanto ele economizou. A gente está falando em 6 meses, 300 milhões, quando você olha Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, né, esses 4 bancos. Os balanços estavam colocados. E, veja, essa economia, na verdade, virou um custo maior no bancário, para o bancário, né? Na casa dele, ele está pagando, na pesquisa que a gente fez, com 11 mil trabalhadores, mostrou o seguinte: a conta de luz dos bancários aumentou, a conta de água aumentou, supermercado, internet, porque às vezes o cara tinha uma internet só para assistir um filme, uma internet, né, para entrar enfim, fazer uma pesquisa, sei lá. E quando ele foi para o teletrabalho, ele precisava da internet para trabalhar. Então, às vezes, ele deu um upgrade na internet dele e teve que pagar mais. Então, a gente mostrou e ficou muito claro que tem um custo. Você está dentro da sua casa, né?
e tem um custo para a saúde, porque se você não tiver os móveis adequados, com a altura adequada, você começa a sentir dores musculares. Isso apareceu na nossa pesquisa, o aumento das dores musculares, muita coisa foi aparecendo na pesquisa, o medo dos trabalhadores não serem vistos, não serem notados, e aí não ser promovido, ou ser demitido, porque não está sendo visto, não está sendo notado. Então, a gente fez um bom debate, e essa nossa pesquisa foi apresentada para todos os bancos, e eu acho que isso criou também um referencial, assim, até o banco que estava falando inicialmente, que era o Santander, falando que o bancário, se quisesse ficar em teletrabalho, tinha que pagar, né, tinha que abrir mão de alguma coisa. No final da negociação ficou claro que o bancário não tem que abrir mão de nada, pelo contrário, ele tem que receber tudo que está na convenção coletiva, a gente incluiu isso lá. Então, assim, e o ganho é esse, é ter debatido, porque a gente mudou a cultura, a gente conseguiu mostrar, né, uns números, né, fatos concretos que tem um custo maior para o trabalhador, tem que cuidar da saúde, tem que controlar a jornada, e aí a gente deve encaminhar para fazer um acordo coletivo com alguns bancos que falaram, não, eu quero fazer um acordo com vocês. E não conseguimos chegar na convenção, porque são 150 bancos que você tem que convencer, uniformizar, mas conseguimos já convencer alguns que a gente vai tratar nos próximos dias para fazer esse acordo coletivo. Não, excelente notícia, até e me chama a atenção também que essas pesquisas realizadas pela Contraf, pela FENAI, por outros sindicatos, são fundamentais para você conseguir ter um raio-x e sentar na mesa de acordo coletivo com uma proposta melhor, para exigir uma melhoria na condição de trabalho. Givande, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os 5 principais bancos. O Santander vem tendo muito problema, né? A gente acompanha, inclusive nas redes sociais, no Twitter principalmente, os trabalhadores do Santander vêm sofrendo muito, denúncias de assédio, etc. E agora teve uma propaganda que custou mais de 8 milhões, né? 8 milhões foram pagos somente à atriz para fazer. Queria que você comentasse um pouquinho esse caso para a gente ter ciência melhor do que está acontecendo com esses bancários. É verdade, Renata. Nada contra a atriz, claro, Ana Paula Orozio fazer a propaganda, né? Mas o Santander, na verdade, foi o único banco desses grandes bancos que fez um compromisso, todos os bancos fizeram um compromisso com a gente de não demitir na pandemia. Depois, e o Santander cumpriu até maio. A partir de maio, falou, não, mas meu compromisso era só até maio. E começou a demitir. E demitiu, já deve estar próximo de 1.000 trabalhadores demitidos no Santander. É algo, assim, muito cruel. Os bancários se sentiram muito decepcionados, sabe? Pensa, eu estou indo trabalhar, eu estou me colocando em risco a minha família, e eu recebo desse banco que está lucrando, porque balanço do primeiro trimestre, do segundo trimestre, tem lucro, né? Quando a gente olha, saiu um estudo falando do lucro das empresas da América Latina na pandemia, e os bancos são os primeiros. O Bradesco foi a empresa que mais lucrou na pandemia, na América Latina toda, e lá, depois tem Banco do Brasil, tem Itaú, tem os outros bancos, Santander. Santander, o maior lucro do banco no mundo é aqui no Brasil. Como pode, não é? Os trabalhadores se sentiram muito decepcionados, sabe? O banco lucra aqui, ele vem aqui, aqui ele tira os recursos, né? É recurso do brasileiro. Aí ele manda para a Espanha, não demite lá e demite aqui. Quer dizer, por que demite aqui, né? Tem que não demitir aqui, como não demite lá. Exatamente essa. Não é? Então, a campanha nas redes foi muito importante, muitas pessoas retuitaram também, Santander Respeita o Brasil, porque de verdade é isso, eu acho que é um desrespeito ao Brasil. É aqui onde ele está lucrando mais, aqui é quase 30% do lucro do grupo, né, no mundo, vem aqui do Brasil, é o site mais lucrativo do Santander, e não tem porquê, mesmo na pandemia, inclusive na pandemia, né, então aí ele vem e demite 1.000 trabalhadores, assim, é uma coisa cruel. E já nesse gancho aí de o Santander ser uma empresa espanhola, não ter demitido lá, ter tratado seus funcionários lá de uma forma, aqui no Brasil de outra, por que você acha que isso aconteceu? Você acha que isso tem a ver com o governo brasileiro? Não ter uma política que assegure o direito do trabalhador? Com certeza, Renata. Veja, vários países do mundo agora na pandemia colocaram para as empresas lucrativas proibiram de haver demissão. E fizeram uma política de, olha, vamos pagar, arcar com a parte
da folha de pagamento, tomaram várias medidas para não ter demissão. Então, veja, o Brasil não fez isso, né? O Brasil tomou medidas muito retardatárias, né? Muito atrasadas. Então, você veja, e atrasadas para a população, mas quando diz respeito aos bancos, as medidas foram super rápidas. No dia 11 de março, a OMS decretou a pandemia. No dia 16, mais ou menos, depois no dia 20, o governo, o Banco Central tomou medidas para liberar compulsório para os bancos, que era para eles repassarem em termos de empréstimo, só que eles não fizeram isso, né? Principalmente os privados. Tomaram sempre muito cuidado de não emprestar para as pessoas que estavam necessitadas se elas não tivessem garantias. E agora era uma coisa difícil, né? Então, aí nessas datas, ele liberou capital, liberou compulsório, flexibilizou uma série de regras para os bancos. E, inclusive, depois aprovou uma PEC, que é uma emenda constitucional, dando garantias, né, aos bancos nessa pandemia. Se você emprestar e a empresa quebrar e ninguém pagar nada, quem vai pagar é o Banco Central. Quem vai pagar somos nós, o governo. Então, veja, ele dá toda a proteção para os bancos, demora para dar proteção. Veja, o auxílio emergencial saiu muito depois, a renda básica emergencial. Então, com certeza tem a ver com a ausência de medidas pelo governo Bolsonaro, com certeza tem a ver com isso. Agora, mudando um pouco, mas mantendo o foco, né? A Caixa Econômica Federal tem sido alvo aí de medidas provisórias e pressões por todos os lados para a privatização de partes, né, das suas áreas estratégicas. Eu fiquei sabendo que a Contraf entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade a esse respeito. Exatamente, nós estamos junto com algumas outras entidades, com a FENAI, com entidades dos trabalhadores que nos ajudaram e estão entrando junto com a gente para entidades associativas, né? Estão entrando junto com a gente com essa medida, porque nós entendemos mesmo que o governo está querendo burlar uma outra ação, uma decisão de uma outra ação nossa, que é da Contraf e da FENAI, que diz que está questionando as privatizações lá na época do Temer, quando ele já começou o plano de privatização. O Bolsonaro, na verdade, só continua com o mesmo plano, né, que é praticamente entregar o Brasil. Esse é o interesse deles. O Guedes já entregou uma carteira de crédito do Banco do Brasil, que valia 3 bilhões, quase, por 370 milhões. É um negócio muito... que causa um prejuízo para o Banco do Brasil e um ganho imenso para o BTG Pactual, de onde ele veio, e para onde foi o ex-secretário de Tesouro do Bolsonaro. Então, veja, é muito negócio ali. Eles estão fazendo negócio com o Brasil. A gente quer, na verdade, está questionando essa medida, está dizendo que está ferindo aquela outra, porque a decisão foi, não pode privatizar a empresa mãe. E nós recorremos para que também coloque as subsidiárias, porque se você privatiza uma subsidiária que tem uma importância muito grande da composição do lucro, do negócio, você está, na verdade, desmontando, né? É como chegar ao corpo humano, você vai tirar o coração, você tira algum órgão importante, não vai funcionar. Vai prejudicar o funcionamento geral da empresa, que são as lotéricas, eles estão querendo quebrar o monopólio, a Caixa Seguridade, né? Gestão de ativos, enfim, tem lá o interesse deles em privatizar essas áreas que são áreas muito rentáveis, na verdade. E voltando, então, aos trabalhadores, que parece que estão bastante unidos aí desde a chegada da pandemia, nesse momento das negociações, os trabalhadores referendaram, né, o aceite ao acordo que o Comando Nacional conseguiu fechar com a FEBRABAN, né, e foram em assembleias digitais pelo Brasil inteiro. Como você tem sentido esse movimento? Olha, Renata, foi impressionante, né? Essa campanha foi histórica, porque nós temos que fazer tudo de forma virtual. Nós tivemos que fazer as assembleias iniciais lá. Primeiro fizemos uma consulta com 30 mil trabalhadores respondendo. Depois fizemos assembleias no Brasil inteiro e todo mundo participou. Elegemos delegados no Brasil inteiro para participar de uma conferência nacional. Aprovamos uma pauta que depois foi aprovada nas várias assembleias do Brasil.
Então, fizemos muitas assembleias, muita consulta, fizemos essa pesquisa do teletrabalho, que 11 mil pessoas que estavam em teletrabalho dos vários bancos responderam. Fizemos também, agora na reta final, fizemos uma assembleias organizativas no Brasil inteiro, e fizemos essa última assembleia quando a proposta saiu, que nós já estávamos indicando a aprovação, que sabíamos que era um limite. Para essa conjuntura foi um excelente acordo, uma conjuntura difícil, de desemprego, de crise econômica, o governo Bolsonaro impondo medidas provisórias, impondo as estatais reajuste zero, retirada de direitos, a gente sair com todos os direitos e ainda com reajuste, com acordo de 2 anos, aumento real ano que vem. Realmente foi um acordo muito bom e foi muito bem aprovado, né? No geral, ele foi aprovado, o acordo geral, né, da mesa única, por mais de 93% de aprovação. Então, Renata, a gente teve mais de 110 mil pessoas votando no Brasil inteiro nesses acordos. Foi, assim, um acordo com a participação histórica, muito grande mesmo. Sensacional. Bom, eu, principalmente, mas acho que o Recontaí, gostaríamos de parabenizar os bancários pela vitória, parabenizar você, a Ivone também, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, por terem tocado esse comando nacional, 2 mulheres fortes que representaram toda a categoria. E eu gostaria também de dizer que nós estamos encerrando por aí. Se você quiser deixar mais um recadinho aí para o pessoal, quiser dar mais uma informação, fica à vontade. Obrigada, Renata. Agradeço a você, ao Recontaí, porque acompanhou toda a nossa campanha, né, nos ajudou nessa divulgação. Muito obrigada. E recomendo aí para todo mundo acompanhar o Recontaí, porque realmente vocês trazem informações bem legais, bem interessantes. Muito obrigada, Giovânia. Um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, até.